Você abriu aí, então, em Mateus capítulo 7. Então, vamos lá. Mateus capítulo 7, verso 24 a 29. Está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para falar profundamente ao nosso coração hoje. Essa que é a última mensagem nessa série do Sermão do Monte. Pedir ao Senhor para completar essa obra que Ele começou na vida de tantos de nós aí. Quem sabe alguns de vocês não conseguiram acompanhar, mas hoje possam ser tocados por essa palavra, não só para sentir alguma coisa, mas para que haja uma mudança, uma transformação na sua vida, que é o que é a proposta da palavra de Deus. Senhor Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra, pelos Teus ensinos. Nós somos gratos por aquilo que nós temos diante de nós. Nós somos agradecidos porque o Senhor resolveu se revelar. O Senhor se revelou a nós, ó Deus. O Senhor não somente se revelou ao mundo, mas de uma forma especial o Senhor se revelou a nós, de modo que a gente está aqui nessa noite na expectativa de que o Senhor mesmo, pelo poder do Teu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações. É isso que cada um que está aqui espera nessa noite. E pedimos isso em nome de Jesus. Deus, tem misericórdia de nós. Porque sem a Tua palavra nós não podemos resistir, Senhor Deus, não podemos resistir às tempestades, não podemos resistir, Senhor Deus, temos essa convicção, a Tua palavra já nos alertou, só de ler o texto nós já percebemos, ó Deus, mas nós suplicamos a Ti em nome de Jesus que hoje haja fundamento na nossa vida. Hoje, ó Deus, se alguém está pisando em falso ou construindo em falso, Deus, que pelo nome do Senhor Jesus a construção seja transportada, seja refeita, seja edificada sobre a rocha, que é a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus. Nós oramos assim, agradecidos, porque oramos conforme a Tua vontade. Oramos pedindo aquilo que o Senhor disse que faria. E aí sim é que nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Pois é, eu queria que você ouvisse aqui um pequeno texto, um texto que vai convidar você à imaginação. Eu gostaria que você prestasse atenção e, quem sabe até, fechasse os seus olhos aí e fizesse uma viagem aqui comigo. Eu quero mostrar para você um lugar. Eu queria que você tentasse se imaginar neste lugar. Imagine um mundo no qual as pessoas não são autossuficientes, mas que têm consciência da sua própria fraqueza. Onde as pessoas são mansas e buscam fazer o que é justo, como se procura um prato de comida. Um mundo no qual os homens olham uns para os outros com compaixão e sem segundas intenções. No qual ninguém se afasta dos problemas, mas cada um se empenha por pacificar toda e qualquer contenda. Um mundo no qual cada um
prefere sofrer o dano do que abandonar um só desses princípios. Pessoas assim seriam como um farol na escuridão, seriam aqueles que fazem diferença, como um bom tempero faz brilhar os olhos de satisfação pelo pequeno milagre que torna algo bom ainda melhor. Agora eu quero que você imagine algo ainda melhor. Imagine que tudo o que estamos falando não estivesse escrito em algum livro, num código de leis, para que as pessoas aprendessem e obedecessem, mas estivesse gravado no DNA de cada indivíduo, de modo que sempre e sempre você esperaria a mesma atitude de cada um, mesmo que fossem bilhões de pessoas. Nessas pessoas, então, não haveria ódio contra o semelhante. Para cada controvérsia, uma reconciliação antecipada estaria sempre pronta. Imagine um lugar em que ninguém olha para o que é do próximo com inveja. Especialmente ali, ninguém olharia para o próximo como se este fosse um objeto, uma mercadoria para se possuir. A aliança entre duas pessoas e o menor dos compromissos sempre seriam honrados, sem precisar de contratos, juramentos ou testemunhas. Cada sim ou cada não tem para eles mais força do que cláusula pétrea da melhor das constituições. Imagine um país no qual o outro importa mais do que eu, onde facilmente se daria uma capa, uma túnica ou uma casa ao que simplesmente pediu, onde qualquer desconhecido é recebido como se recebe o parente chegado, onde não houvessem heróis, porque os feitos mais abnegados seriam o trivial, o normal. Sim, haveria recompensa, mas não em forma de uma dívida paga pelos homens. Sim, Deus seria, nesse lugar, o melhor de tudo, a própria e a melhor das recompensas. Ele está ali como fonte acessível a todos e a qualquer um. Não é preciso palavreado especial, rebuscado para falar com ele. As necessidades mais simples seriam supridas como as de quem é cuidado por um pai. Naquele lugar, o ouro não vale mais do que as pessoas e ninguém está à procura de tirar vantagem de ninguém. Além do mais, ninguém menos que o próprio Criador e o sustentador do universo está bem ali, atento às necessidades de cada um, como um pai se preocupa com o sustento dos filhos. Isso porque, de fato, neste lugar, todos são filhos de Deus. Não pare ainda, prossiga e imagine que nesse lugar não existe nenhum hipócrita. Qualquer que te estender a mão em sinal de ajuda, o fará de forma livre e sincera. E como não há hipócritas, os que recebessem ajuda jamais se aproveitariam do fato, e especialmente do ajudador. Saberiam valorizar a bondade oferecida como se valoriza uma joia. Ouvi de fonte segura que esse lugar existe. A estrada para lá não está pavimentada. Na verdade, é mais uma trilha que um caminho. Se lhe apontarem uma rodovia para chegar lá, tem por certo que o que disser isso está mentindo. Infelizmente, esses mentirosos têm convencido a muitos a tomar o caminho errado, de modo que nem todos os que querem chegarão lá. Mas não se desanime por causa dessa notícia. Se anime com o fato de que lá poderá construir a sua casa em terreno tão bom e firme que nenhuma tempestade poderá tirar de você o abrigo da paz que reina naquele lugar. E sim, é um reino com o rei e tudo. Todos os que se submetem a ele permanecem maravilhados. Você achou que isso aqui é a descrição do céu? Isso podia ser a descrição do céu? Mas não é a descrição do céu, irmão. Isso é a descrição do reino. Essa é a descrição do reino que nós vimos no Sermão do Monte. Tudo o que eu falei aqui agora nesse texto está diretamente apontado no Sermão do Monte, que nós passamos meses
olhando para cada palavra, olhando para cada expressão. E eu assim, como pastor assim de vocês, e tendo essa experiência, porque foi a primeira vez que eu tive a experiência de pregar o Sermão do Monte assim, tão em detalhes. Puxa, quanto eu desejei e desejo que cada membro dessa igreja compreendesse o que Jesus está falando. O Sermão do Monte, irmãos, é aquele texto que muita gente leu uma vez, ou ouviu duas, e acha que sabe, que entende tudo. Mas quem acompanhou as pregações, eu tenho certeza que você se surpreendeu com muita coisa. Você se surpreendeu de pensar uma coisa e ver que não era isso. Foi para mim um tempo de muito aprendizado, eu cresci muito nesse entendimento e mais, o entendimento do reino de Deus que nós procuramos esses meses todos aí transmitir, não somente através da pregação do Sermão do Monte, mas também aos domingos pregando as parábolas de Jesus e sempre dizendo, olha, na quinta-feira nós estamos falando da lei do reino, as leis do reino, e no domingo estamos falando dos pensamentos do rei. Que delícia, irmãos! O que pode haver de mais fundamental do que as palavras de Jesus? Mas eu sei que muita gente não compreende. Não compreender não é o problema. Pensar que compreende, pensar que entende é o problema. Porque se você pensa que sabe, você não abre o coração para receber. Você diz, vou esperar quando terminar a pregação do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é banal, não é? É trivial. Vou nem dizer nada. O que é o reino? Não dá para eu pregar de novo o que é o reino aqui. Posso dar algumas pistas, né? Porque pregar o reino é o que nós estamos fazendo através de todas as pregações, tanto na quinta como na segunda. Mas se você se lembra, como é fundamental falar do reino, é você se lembrar de que logo depois aí, se você está com a sua Bíblia aberta aí em Mateus, você olha no capítulo 4, verso 17, e assim que Jesus passa pela tentação e ele começa o seu ministério, ele começa dizendo exatamente o seguinte, verso 17, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a primeira palavra de Jesus. Veja, chegou ao mundo o rei, chegou ao mundo o profeta, chegou ao mundo o sumo sacerdote, né? O rei definitivo, o sacerdote definitivo, o profeta definitivo chegou. E o que ele quer dizer? Quais são as suas primeiras frases em público? O que ele está pregando? Ele está pregando, arrependei-vos, ou seja, se arrependa. Volte atrás, pare e pense na sua vida. Por quê? Por que você tem que se arrepender? Porque o reino chegou. O reino chegou. E Romanos capítulo 14, verso 17, foi citado aqui no domingo, na pregação de domingo, quando foi dito o seguinte, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você consegue entender isso? Você consegue compreender que o reino, o que é o reino de Deus? Aí você espera, bom, se tem Deus, né? E se é o reino de Deus, deve ser coisa boa. O reino de Deus é onde tudo dá certo, o reino de Deus é onde tem fartura de tudo, o reino de Deus é comida e bebida. Não, o reino de Deus não é comida e bebida. Isso é para os fracos. Pensar no reino de Deus como vitória material, pensar no reino de Deus como bênçãos para a sua vida, como... Isso quase não chega a arranhar o que é o reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? Pois o reino de Deus veja se você não trocaria tudo, por essas palavras: justiça, paz, alegria
Espírito Santo. Você não troca tudo, não? Se colocasse aí, você precisa abrir mão de tudo. Como Jesus disse para aquele jovem: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Pode dar para os pobres. Você vai ter um tesouro no reino, nos céus. Vem e segue-me. Você faria isso? Eu faria. Faria o quê? Será? Bom, eu não vou dizer isso de você, mas examine-se, pois o homem é a si mesmo. Pense se você realmente tem feito isso. Você tem trocado, você tem abandonado aquilo que você aprendeu com as leis do reino, para que você possa viver na presença de Jesus, e na presença de Jesus você possa experimentar todas essas coisas: justiça, paz, alegria no Espírito. Sabe aonde que o mundo procura paz? Sabe onde que o mundo procura se garantir? Porque justiça, infelizmente, nesse mundo injusto, é a justiça de quem tem dinheiro, não é? Esses dias aí a gente viu o traficante internacional, alta periculosidade, mas tem dinheiro para pagar os melhores advogados para entrar com um habeas corpus atrás do outro, até conseguir um juiz que dá um vacilo. Isso é minha opinião pessoal, me perdoe por dar minha opinião pessoal, e sai. Justiça aqui na terra é ter dinheiro, muitas vezes. Você acha que vale a pena? É isso que você quer? Então vamos correr a corrida que eles estão correndo, vamos fazer como eles, vamos ser espertos, porque para o mundo a felicidade é comida e bebida. O reino de Deus para eles, o reino do que é bom, né? É comida e bebida. O mundo eles não são capazes de ver, mas será que você nasceu de novo e vê? Existe uma dimensão no reino de Deus que a gente costuma dizer que é o já, mas ainda não. Porque o reino de Deus começou, o reino de Deus está inaugurado, o reino de Deus está em progresso. E eu peço a Deus que o reino de Deus esteja em progresso na sua vida, que você esteja vendo cada dia uma medida maior do reino de Deus na sua própria vida. Mas esse reino, ele tem plenitude na consumação, na volta de Jesus. Nós vamos ter a plenitude do reino. E aí, de certa forma, esse texto que eu li aqui pode ser a descrição do céu, porque lá isso aqui é perfeito e pleno. Mas a promessa de Deus para nós aqui é a abundância, não é escassez. O reino de Deus nos promete, Jesus Cristo nos prometeu a abundância. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O reino de Deus é ser livre das cargas. O reino de Deus é sim, justiça, paz e alegria no Espírito. O desejo de Deus é que a sua vida seja um crescente assim, em que cada dia você se pareça mais com Cristo, que a imagem de Deus apareça mais em você. E é isso que a gente viu aqui nesse texto, quando dizia assim que da atitude das pessoas, como que as pessoas agem naquele lugar imaginário aqui que eu disse e que eu declarei para vocês. Não é um lugar para se imaginar. Esse lugar é o reino de Deus. No reino de Deus nós vivemos, nós praticamos essas coisas. Se você vê o contexto anterior do texto que nós lemos, nós estamos encerrando, né? Capítulo 7. O que acontece no capítulo 7 aqui de Mateus? A gente vai ver aqui nessas palavras finais aqui que há duas estradas. Uma delas, a partir do verso 13, uma delas conduz à vida eterna e outra não conduz. Há um caminho largo, espaçoso, mas que não conduz. Há duas estradas. Há dois tipos de pastores ou profetas. Tem pastores, profetas que são verdadeiros, mas há profetas falsos, fraudulentos, que desviam as pessoas, que procuram desviar as pessoas
de Deus. E, por fim, fica bem claro aqui que haverá os que vão entrar e os que não vão entrar na plenitude do reino. Nós temos aqui aqueles que ficarão à esquerda, aos quais o Senhor dirá: apartai-vos de mim. Tem esses que não vão entrar, né? Agora, nós nos aproximamos de Jesus por meio das suas palavras. Essas palavras aqui, você precisava saber. Você precisa conhecer essas palavras que foram entregues por Jesus no Sermão do Monte. E ao terminar de dizer essas palavras, ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras. Olha que aqui está aberto, não é? Todo aquele que ouve. Quem tem ouvidos, ouça. Todo aquele que ouve. A princípio, até quem é surdo ouve, né? Só fazer os sinais lá que eu gostaria muito de saber fazer, mas não sei. Todo aquele que ouve as minhas palavras, mas aí fecha. E as põe por obra. Todo aquele que as pratica. Todo aquele que vive dessa maneira. Todo aquele que se esforça, né, por entrar por essa porta estreita. Todo aquele que se esforça para viver segundo o ensinamento que nós estamos terminando aqui, irmãos. Por isso, essa minha expressão de preocupação. Por isso, irmãos, porque se não põe por obra, se não coloca em prática, irmão, essa palavra de salvação se transforma em uma palavra para você de condenação, porque Deus falou claramente que nem todos vão entrar, que há pessoas que vão fazer milagres em nome de Jesus, mas não vão entrar, que há pessoas que vão gritar Senhor, Senhor, mas Deus vai dizer nunca vos conheci. E eu não sei como é que você está, eu não sei onde você está, eu não sei se você tomou uma decisão firme de dizer, eu prefiro morrer, eu prefiro perder. Na verdade, eu já perdi todas as coisas por causa do Evangelho. Eu abandonei as minhas ideias e as minhas razões por causa de Jesus. Infelizmente, para alguns, não é isso que eu vejo. Não é isso que eu vejo. Quanta gente boa para ensinar Jesus. Tem gente que é Jesus que tinha que sentar no pezinho dele. E ele fala, vem cá Jesus que eu vou ensinar para o Senhor como é que as coisas são. Jesus, o Senhor é injusto, o Senhor é exigente demais, o Senhor é um desmancha-prazeres. Eu tenho vontade de fazer as coisas, o Senhor fica aí dizendo, não faça, não faça. Aprendei de mim, Jesus. Deixa eu te falar, com essa atitude você vai para o inferno. Se ninguém te falou com todas as letras, eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus fale para você com clareza, você vai para o inferno, para lá que você vai. Jesus Cristo disse assim, você não pode chegar para Jesus e dizer, Jesus, eu concordo em parte com o Senhor. Então tira o Senhor. Ou Jesus Cristo é rei desse reino e você é súdito, ou Ele manda na sua vida por meio da sua palavra. Ao terminar de dizer essas palavras, Ele disse, aquele que ouve e põe em prática é sensato. Aquele que ouve e não põe em prática é estúpido, é idiota, é insensato. Lê aí, né? Eu estou só dizendo o que está escrito aqui. Pega o dicionário para essas palavras aqui e procura os sinônimos. Procura os sinônimos. Irmãos, é muito sério
Quem ouve as palavras de Deus. Mas quem ouve as palavras de Deus? Eu vou dizer para você quem é que ouve as palavras de Deus, porque a Bíblia diz quem é que ouve. A Bíblia diz quem é que ouve. Você quer saber? Lá em João, capítulo 10, diz que, verso 3 diz assim: para este o porteiro abre. Está falando da entrada no reino, né? O porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João capítulo 10 é aquele em que Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor chama as suas ovelhas reconhecem a sua voz e elas o seguem. Verso 27 do capítulo 10 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No último dia Jesus não vai dizer: eu nunca vos conheci para elas. Eu as conheço, chamo elas pelo nome, e elas me conhecem e me seguem. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu dou a elas aquilo que eu prometo. Não sou um falso profeta. Eu dou a elas aquilo que eu prometo. Eu lhes dou a vida eterna. Eu dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Isso é a doutrina da perseverança dos santos. Eu quero saber quem acha que um crente verdadeiro desvia ou cai da fé. Eu quero que ele me dê a exegese desse texto aqui. Quando Jesus diz: ninguém tira da minha mão. Bom, mas Jesus, mas se a pessoa quiser, ninguém as tira da minha mão. As minhas ovelhas? As minhas ovelhas não saem da minha mão, não. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Ninguém tira da mão do Pai. E eu e o Pai somos um. Vai lá e discute com Jesus. Mas há pessoas que ou não são filhos, ou são o filho pródigo, que nós ouvimos a parábola no domingo. São filhos. O que é um filho pródigo? É o esbanjador, aquele que conhece as palavras do reino e usa só para sua conveniência, mas não tem interesse de conviver com o Pai, não tem interesse na proximidade com o Pai, não tem interesse no relacionamento com o Pai, e ele não vive verdadeiramente as bênçãos do Pai. Que chave de ouro foi no domingo a gente ouvir sobre a alegria, porque se não tem alegria em relacionar-se com Deus, tem um troço errado aí. Se você está servindo a Jesus gemendo, tem uma coisa errada na sua vida, irmão. Pode procurar aconselhamento, pode procurar um crente aí de verdade, um crente mais firme, um crente mais experiente. Não precisa ser só eu, não. Pode me procurar, mas pode procurar outros. E converse, e fale: meu irmão, eu não estou vivendo essa alegria. Irmão, que delícia quando, num tempo difícil da minha vida, eu procurando ajuda para os outros na igreja, o Senhor me confrontou e falou assim: você que precisa de ajuda. E eu pude me quebrantar e receber ajuda. E me alegrar no Evangelho, porque eu não sou um empregado de Jesus. Eu não prego o Evangelho por profissão, irmão. Sinceramente, por profissão, eu faço qualquer outra coisa. Mas, irmão, pastor é que eu não ia ser mesmo. Por profissão? Não. Isso não é profissão, irmão. Isso é chamado. Isso é vocação. Isso é desejar fazer a vontade de Deus acima de tudo. E aí eu tenho prazer, eu tenho alegria no Senhor. Irmão, duas casas, não é? Duas casas construídas. Dá para saber a diferença entre uma e outra? Dá para saber qual que vai ficar de pé? Olhando por fora não dá. Talvez a sua vida está aí seguindo mais ou menos um rumo. No dia a dia, nos dias normais, não dá para saber se você é um insensato. Mas a Bíblia fala como é que a gente sabe a diferença, né? É possível saber.
A diferença. Você sabe o que revela a diferença entre o sensato e o insensato? O dia mau. Que Efésios 6,13 fala. Lá diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6,13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Jesus fez nessa parábola aqui uma descrição do dia mau. Irmão, aqui no dia mau que Jesus descreve, ele descreve como uma tempestade terrível. É uma tempestade terrível. É praticamente um furacão essa tempestade. E eu pergunto, essa tempestade veio sobre a casa que estava sobre a rocha e não sobre a casa que estava sobre a areia? Ou veio só sobre a que estava sobre a areia e não veio sobre a que estava sobre a rocha? Ou veio sobre as duas? Veio sobre as duas. O dia mau, irmão, escuta o que eu estou te falando, o dia mau vem para mim, vem para você. O dia mau vem e a tempestade nos cerca. O granizo começa a comer, a cair, e você fica atordoado, e você precisa de abrigo, e naquela hora, e os ventos vêm fortes, e é naquela hora que você vai saber se quem construiu aquela casa, se quem construiu aquela vida, se aquela vida está preparada para enfrentar o dia mau ou não. Há muitas pessoas construindo casas lindas que não resistem aos vendavais. Famílias bonitas, empresas, empregos, carreiras, relacionamentos de todo tipo que não resistem aos vendavais. Por quê? Porque na hora que é para abrir mão de si mesmo, não abre. Mas isso é valor do reino. Isso é construir sobre a rocha. Mas na hora que é para obedecer a Cristo, não obedece. Não obedece. É por isso que cai. Por falta de obediência à palavra de Deus. Jesus falou assim: vocês estão me escutando? Vocês lembram que eu falei aqui? Que Jesus se assentou e aquilo significava que o que ele ia dizer era muito importante. A Bíblia diz assim: Jesus tendo se assentado, as pessoas chegaram para ouvir. O sermão que ele disse aqui era algo de extrema importância. E aí ele termina dizendo: quem ouve e pratica é sensato. Quem não pratica é o insensato. Irmão, às vezes a gente cita assim umas palavras assim de grego e tudo. Pode parecer assim, um pouco pedante, né? O pastor quer mostrar que ele sabe. Irmão, eu não sei grego, não. Eu só procuro nas ferramentas lá, sabe? Eu garimpo para poder achar alguma coisa, para perceber às vezes alguma coisa que está lá na língua, que às vezes não chegou com a intensidade que tem no português. Às vezes a gente precisa de uma frase, uma explicação, mas quem está traduzindo só pode usar uma palavra ou duas, aí ele põe a coisa assim rapidinho, entendeu? Porque lá uma palavra tinha um significado pesado, mas não dá para você traduzir assim, explicando para o português. Então, a palavra que usa aqui para caiu, eu queria só que você ouvisse aqui o significado dessa palavra, no grego, assim, pegando lá no grego, o que é qual que era a intensidade desse caiu? E eu estou falando então da sua vida desmoronar. Preste atenção como é que é uma vida caindo. Como é que é? Descender de um lugar mais alto para um mais baixo, cair, ser empurrado, submetido a julgamento, ser declarado culpado, descender de uma posição ereta para uma posição prostrada, cair, estar prostrado, cair prostrado. Daqueles dominados pelo terror ou espanto ou sofrimento ou sob o ataque de um mau espírito ou que se deparam com morte repentina, desmembramento de um cadáver pela decomposição, prostrar-se, usado de suplicantes e pessoas rendendo homenagens ou adoração a alguém, decair, cair de perecer ou estar perdido,
decair, cair em ruína de construção, paredes, perder um estado de prosperidade, vir abaixo, cair de um estado de retidão, perecer, chegar ao fim, desaparecer, cessar de virtudes, perder a autoridade, não ter mais força, de ditos, preceitos, etc., ser destituído de poder pela morte, falhar em participar em, perder a porção em. É isso que é cair, irmão. É isso que a sua vida é cair. É isso que é decair da presença de Deus. É isso que é ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. É isso que é zombar da palavra de Deus. Porque quando você ouve uma ordem e zomba e não cumpre uma ordem de autoridade de Deus, então você zomba da palavra de Deus. Então essa parábola deixa claro, irmãos, que o pecado, que é negar a palavra de Deus, isso aqui quem estudou aconselhamento bíblico vai lembrar dessas coisas que eu vou falar aqui, o pecado ele nos reduz a tolos. Você acha que você é esperto por ficar aí driblando, né? Estou na igreja, estou santão, e na sua vida nas trevas, só Jesus que sabe. Sabe o que é isso? Tolice. Você não está enganando ninguém. Você não está enganando. Aliás, nem eu, né? Porque eu sou bobo, gente. Você tem que saber o tanto que eu sou bobo. Sou facinho de enganar em algumas coisas. Em outras, não. Nessa questão espiritual, não sou tão facinho de enganar, não. Apesar de eu manter a cara de bobo para muita gente. Mantenho. Né? Sorria e acene. Faço a cara dos pinguins de Madagascar. Mas eu sei, eu quero saber se você sabe qual é a consequência do que você está fazendo. Qual é a consequência? E é tolice. A tolice é a autonomia, a autossuficiência. O que o Sermão do Monte falou? Olha a delícia do Sermão do Monte, que diz o quê? Não andeis ansiosos, né? Deixa a ansiedade. Você não resolve nada não, filho. Coloca a sua ansiedade em Deus. Olha para Jesus. Ele cuida até dos passarinhos. E aí você fica igual aquele filho perdido dentro de casa da parábola da semana passada também, né? Está aí religioso, praticando, vindo na igreja e tal, mas não põe por prática na vida comum do dia a dia. Não adianta nada, você não vive, você tem aparência, está enganando você mesmo. Não faça isso. Autossuficiência. Essa tolice, a natureza dela é idólatra. O que é isso? É que você procura em outras coisas aquilo que você devia achar em Deus. Toda vez que você procura aquilo que você só acharia no reino, né? Justiça, paz, alegria, Espírito Santo. Você procura essa alegria, essa realização fora da palavra de Deus. Isso é idolatria. É você escolher alguma coisa para ser seu Deus por 5 minutos, por 20 minutos, por 1 hora, por um dia, por um tempo. É um Deus fraco, né? Que não pode te proteger no dia mau. São pessoas, os idólatras não querem um rei, né? Como diz o Salmo 14:1, diz o insensato no seu coração, não a Deus. Aí você diz, não, mas eu acredito em Deus. Mas vive como se ele não existisse. Então você é insensato do mesmo jeito. Até mais, porque pelo menos o outro tem dúvida. Ele fala, não é possível que tenha Deus. E você sabe que tem e vive como se ele não existisse. Isso é insensatez maior. Nós precisamos, irmãos, ser resgatados da nossa tolice. E aí eu encerro com uma palavra de muita esperança para você. Depois de falar tanta coisa dura, porque tem que ser duro e claro. Mas agora eu quero falar para você de quem é que fez esse discurso, quem pregou essa palavra, né? Nós precisamos ser resgatados da nossa tolice. E quando termina o sermão, as pessoas estavam maravilhadas com Jesus, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. E eu nunca vou me esquecer
das palavras do meu professor, já está na glória lá, José João, que falava de o que significa essa autoridade de Jesus, com a palavra exousia, que eles diziam, né? Tem duas palavras, irmão, para denotar assim, capacidade. Uma é exousia, a outra é dunamis. Dunamis é o poder derivado, é igual a energia elétrica. De vez em quando falha, né? Cai uma tempestade, né? Ontem ficou falhando aqui a luz. Mas exousia é aquela autoridade que tem origem no próprio ser. Quando se fala que Jesus tinha autoridade, ele tinha autoridade não derivada, ele tinha autoridade nele mesmo. O que eles percebiam em Jesus é que ele era não apenas palavras de vida, mas ele era a própria vida que eles precisavam. Jesus se manifestou, Jesus veio ao mundo, Jesus se revelou, Jesus é o Redentor, Jesus é o Rei, Jesus veio e implantou o reino na força. Não foi no acaso, ele veio para implantar o reino, a sua morte foi vitoriosa, a sua ressurreição foi vitoriosa, e a transformação na nossa vida é de glória em glória. Ele está agindo em você, pelo Espírito dele, para que você possa viver esse reino, essas palavras. O Senhor está agindo, você precisa confiar, que não é só aqui, olha, o Velho Testamento para muitas pessoas era palavra de morte. Nunca foi palavra de morte o Velho Testamento, tá? Mas para muita gente era só a lei impossível de ser cumprida. Mas quando vem Jesus, ele revela que Deus quer dar a você não apenas a lei que você deveria seguir e não consegue, mas dá a você poder para viver o reino aqui, agora e numa crescente, até que venha a plenitude com a volta do Senhor Jesus. Essa que é a maravilha. É por isso que a gente termina o Sermão do Monte maravilhados, porque depois que cessaram todas as palavras de advertência das leis, da vontade de Deus, está ali o Salvador, está ali a porta, está ali aquele que te coloca para dentro do reino, está ali aquele que transforma você, está ali aquele que tem autoridade, e não apenas tem autoridade mas tem o desejo de transformar a sua vida. E é por essa palavra que ele transforma você. E é por isso que nós temos que amar essa palavra. É por isso que nós temos que desejar conhecer essa palavra. É por isso que nós devemos colocar em prática, porque cada vez que você não coloca em prática, é destruição na sua vida. E se você hoje está sofrendo, você pode saber que há preceitos de Deus que não estão sendo cumpridos na sua vida. Se você está sofrendo, quer dizer, pastor, que todo sofrimento é por causa de pecado? Uma pergunta difícil de responder. Vou tentar te responder de uma forma que você não está esperando. O sofrimento desesperado não procede de Deus. O crente, mesmo em sofrimento, ele tem esperança. Você sabe o que é isso? Porque, igual eu disse, no dia que vem a chuva caiu, não saltou a casa que estava fundamentada na rocha. Nós temos problemas tremendos. Se cada um aqui for sentar e contar a sua história, nós vamos chorar uns com os outros aqui. Nós temos lutas tremendas na nossa vida. Não por causa de pecado. Agora eu digo para você que o que nós temos e que o mundo não tem é a paz que excede todo o entendimento. É a presença, o poder do Espírito Santo que levanta você até no momento mais angustiante. Irmãos, eu sou pastor, eu acho que eu já fui mais enterro do que a maioria de vocês aqui, fazendo ofício fúnebre, participando. Irmão, enterro de crente não tem comparação com enterro de incrédulo, não. Até o momento mais duro de lágrimas, porque crente chora, viu? Crente chora, pode chorar. Mas você não compara. Irmão, o crente é uma coisa fora do planeta. O reino não é desse mundo mesmo, não. É de outro planeta, não é de outro planeta.
Mas é de outra dimensão, é outra dimensão de vida. O chamado de Jesus, irmão, então para terminar de verdade, o chamado de Jesus para você, te entregando essa palavra, às vezes dura, às vezes cortante, às vezes consoladora, mas sempre pesada, poderosa. Esse Jesus, Ele não terminou a obra dele na sua vida, e Ele continuará realizando, e Ele vai usar essa autoridade sobre você, para que você chegue onde Ele quer, a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Ele quer isso, está na Bíblia, irmão, ninguém me contou não, está aqui, e eu quero chamar você para oração nesse momento, irmão, porque nós fomos desafiados demais. Esse sermão, ele é desafiador demais. Ele coloca a gente contra a parede. Jesus fala a verdade na lata, ainda que parece meio poesia, mas não é poesia fraca não. É uma palavra dura, mas é uma palavra que também é forte na esperança. Ela é forte na graça. Ela é forte porque é Jesus presente. Quem está ali é Jesus feito homem. Não é uma palavra vinda do céu como nos 10 mandamentos, que o povo tremia de medo com os trovões, aquela manifestação em poder de Deus ali para entregar os 10 mandamentos. Aqui está Jesus explicando a lei do reino, manso como um cordeiro, feito homem como eu e você, para que a gente pudesse receber com a graça de Deus. Eu queria que você entendesse que esse Jesus é que está entrando na sua casa, que está entrando na sua vida. É Ele que olha para você e fala assim: meu servo, minha serva, olha aqui para mim. Olha do que eu sou capaz. Eu sou capaz de virar gente por sua causa. Eu sou capaz de morrer por causa de você. Levanta essa cabeça, preste atenção, confie em mim, pare de acreditar que alguém vai fazer você feliz, alguém vai resolver a sua vida. Ninguém fará isso melhor do que Jesus. O Senhor Jesus é que tem que ser a sua esperança. Mas obedeça, porque sem obediência não dá. Tem gente que só quer contar as bênçãos, fala que Jesus é poderoso, que é bom e tal. Não conta que Ele é juiz, que Ele manda. Essa parte o povo pula. Mas aqui nós pregamos os 2 lados dessa moeda maravilhosa, tão valiosa. Vamos ficar de pé e orar. Eu queria agradecer a Deus por ter ministrado a minha vida com essa palavra. Eu queria que você orasse. Como é que Deus falou com você? Eu queria que você tivesse a expectativa, a esperança da ação de Jesus na sua vida. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé agora? Se a sua fé está na circunstância, irmão, você está olhando para a tempestade, vai descer na enxurrada. Mas se você olhar para Jesus, Ele dá ordem aos ventos, Ele dá ordem ao mar, Ele dá ordem à criação. Vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus agora e creia que o Senhor Jesus tem poder e usará o seu poder para manter você no reino. Senhor, nós cremos que o Senhor tem nos chamado ao reino. Nós cremos que o Senhor nos chamou para sermos filhos. Nós cremos na manifestação do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor falou isso ali, sentado pertinho daquelas pessoas. Eles podiam ver o Senhor de perto, eles podiam sentir o seu cheiro, eles podiam perceber que o Senhor estava ali com eles. Assim também o Senhor está aqui conosco hoje. Assim também a Tua palavra tem a mesma vida, o mesmo poder. A Tua palavra, Senhor Deus, é capaz de dividir, ó Deus, cortar fundo, Senhor Jesus, para retirar aquilo que não presta da nossa vida. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor faça assim. Repreende, Senhor Jesus, tudo aquilo que é mal, toda amarra, toda cadeia, toda força maligna, todo desânimo, Senhor Deus, que às vezes se abate sobre aqueles que são filhos. Senhor Deus, eu repreendo em nome de Jesus, mas não repreendo só por essa oração, ela está repreendida, é por essa palavra pregada, Senhor Jesus, que nos anima, que nos levanta e que nos faz crer que o Senhor está aqui, que o Senhor se manifesta, que o Senhor não desistiu de nós, que o Senhor ainda há de completar
completar com autoridade a obra que o Senhor começou na nossa vida. Nós declaramos a nossa confiança no Senhor no meio do caos. Ah, que beleza, que bom que tem tempestade, que tem raio, que tem chuva, porque no meio da tempestade, no meio da dificuldade, fica até mais bonito ver a proteção do Senhor, o livramento do Senhor, a graça do Senhor, que é o que nós pedimos sobre o teu povo, Jesus, sobre aqueles que invocam o teu nome, aqueles, Senhor Jesus, talvez entristecidos por um tempo, talvez até por causa de um desânimo momentâneo, mas que pelo Espírito do Senhor são levantados agora e olham de novo para o Senhor. Tem gente aqui precisando abrir mão de algumas coisas, Senhor. Senhor Jesus, nos ajude a abrir mão, Senhor, a começar de mim, Jesus, que cada um aqui nessa noite possa dizer: Senhor, sou eu, o que é que tem que abrir mão na minha vida, Senhor, porque eu estou disposto a te seguir, eu estou precisando, não é disposição, não tenho nada para te oferecer, na verdade eu tenho um clamor diante do Senhor, vem sobre a minha vida, preciso de ti, Salvador. Preciso de ti, Jesus, entrando na minha vida, entrando nas nossas vidas agora como Salvador, resgatador de tolos, insensatos que têm trocado a glória de Deus por besteira, por comida e bebida, por coisas que são materiais, que passam e às vezes até prejudicam. Tem misericórdia, Jesus. Estende a tua mão sobre a tua igreja e nos dê vitória no nome de Jesus. Obrigado pela tua autoridade, porque essa autoridade, ó Deus, não caducou, essa autoridade é eterna. Obrigado por ser o nosso Rei. E abençoa, Senhor, o teu povo, Senhor. Então que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Irmão, creia na palavra, conheça a palavra, viva a palavra, vamos viver o reino, vamos ser sal e luz, vamos mudar o mundo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e no domingo, se o Senhor nos permitir, estamos juntos aqui, de manhã, 10h30 ou à noite, 18h30.